Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Lanário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 12/1 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, pessoal, lembre-se, curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Pretendo até o final de fevereiro chegar a 3 mil inscritos, né? Porque no dia 28 nós realizaremos a nossa primeira live, quando eu vou falar sobre os 40 anos do Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado, quais os seus resultados políticos, econômicos, enfim, não é? Então, espero vocês nessa live também. Mas eu preciso de 3 mil inscritos, então me ajudem, tá? Muito bem, pessoal, vocês sabem que o intuito dessa parte do meu trabalho, porque eu pretendo ampliar, é facilitar para você que trabalhou o dia inteiro, não é? E não teve tempo de acompanhar o noticiário, para você que está de saco cheio do noticiário, para você que não gosta, mas que precisa estar informado. Porque assim, não é? Eles querem fazer a gente ficar louco. Eles não são loucos, porque eles não rasgam dinheiro, aliás, muito pelo contrário, mas querem te deixar louco. E hoje, na nossa conversa, eu quero que você esqueça a questão política e ideológica, quero que você esqueça. Vamos pensar de uma maneira prática. Eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas práticas para você, como é que funcionam alguns esquemas. Porque muitas vezes, em nome da defesa da democracia, se implanta uma ditadura. Mas por trás dessa ditadura, desse regime autoritário, tem muita gente enriquecendo às suas custas. Aliás, né, o ano começou há 2 semanas praticamente, e até o dia 29 de maio, no mínimo, você vai pagar imposto. Eu acho que vai pagar mais. Aliás, o governo, vamos taxar os super ricos. Sabe quem é que vai pagar imposto agora? Faxineira, pedreiro, eletricista, entregador. E muitos deles vão ter o seu trabalho inviabilizado por causa do aumento de custos. E aí você fala, pô, o governo bate recordes de arrecadação, né? E continua devendo. Para onde vai essa grana? Pois é, vamos tentar entender isso e vamos tentar entender que não é em nome da democracia. Muito bem, pessoal, todos vocês se lembram da Operação Lava Jato. Foi um marco histórico. Políticos presos, empresários presos, fora do Brasil, não é? No Peru, por exemplo, trouxeram a primeira-dama do Peru, né, envolvida aqui num avião da FAB recentemente. E aí você se lembra que uma vez o Joelli foi com uma escuta conversar com o Temer, quando o Temer já era presidente, e o Temer falou, nós precisamos estancar essa sangria. Que sangria seria essa? Muito bem, gente. Aí o que aconteceu? Houve um acidente. O Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato, sofreu um acidente aéreo. Aliás, o pessoal da Timeline fez o seu primeiro documentário. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo, vale muito a pena você assistir falando sobre essas coincidências. Bom, o Teori faleceu e o Temer nomeou o Alexandre de Moraes para ser ministro do STF. Muito bem. Agora vamos relembrar algumas histórias. Se lembra? Eu falei nos vídeos, acho que o nosso vídeo retrasado de anteontem, não sei, que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é a Receita Federal, o COAF, não é, investiga movimentações financeiras esquisitas, estranhas. Vocês se lembram que eles detectaram 133 agentes públicos cuja movimentação financeira era muito além, não é, dos seus ganhos, e entre elas estavam, não é, a ex-esposa ou esposa do Dias Toffoli e a esposa, ou ex-esposa, acho que agora depois da Magnífica o amor voltou, do Gilmar Mendes. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes suspendeu essa investigação, não vai investigar, deu uma canetada, não vai investigar, e os auditores acabaram, não é, sendo afastados. Quer dizer, aquela coisa, olha só como você vai entender outras coisas, quem descobre a sacanagem acaba sendo punido, não é isso? Mas calma, cocada, que tem mais coisa. Todos vocês também têm ouvido falar do esquema do INSS, do roubo do INSS, do roubo de velhinhos, de pessoas humildes, do seu pai, do seu avô, da sua tia, pessoas que trabalharam a vida inteira. E muitas vezes pessoas simples, pô, a gente às vezes, né, se você é CLT, você pega a Laurelite, você tem dificuldade, chuvas e trovoadas aqui no Brasil, né, você tem dificuldade de entender, imagine as pessoas mais humildes. Então tinha algumas associações que começaram a fazer descontos mensais, não é, no pagamento dessas pessoas simples que não percebiam. E vejam, às vezes R$70, R$50 fazem muita falta, é gente humilde. E assim, né, tudo coordenado lá pelo Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido careca do INSS. E pessoal, a coisa foi desenrolando. O irmão de Lula, né, o sindicato do irmão do Lula, do Frei Chico, né, estava envolvido nessa fraude. Abafaram o caso. Mas tem uma outra coisa, não é?
num depoimento feito, vou ver o nome dele aqui, não é o Claro, né? Feito para a Polícia Federal, né? Ele que era funcionário do careca do INSS e na CPMI, ele falou que houve um repasse de 25 milhões de reais para o Lulinha, o filho do Lula, e além disso uma mesada de 300 mil mensais. Não é? Inclusive ele fugiu para a Espanha, foi para a Espanha, viajou para a Espanha porque o teto está baixando, não é? Uma amiga dele fazia essa intermediação, foi alvo de investigações, não é? Uma moça que era marqueteira do Partido dos Trabalhadores fazia operações financeiras do careca, ou seja, há um envolvimento do Poder Executivo, do PT, o PT envolvido em escândalo, não é? Mensalão, Petrolão, né? A Lava Jato, agora esse escândalo roubando milhões de velhinhos. Mas, não é? Além dessa questão, então nós estamos pegando o Poder Executivo, o PT, o vice-líder do PT no Senado, né? O Everton lá do PDT do Maranhão, o Everton Rocha, Maranhão, vejam vocês, era o braço político disso tudo. Então, escândalo do INSS, não é? Envolvimento do Lulinha, é assim. Muita gente me pergunta, Manaro, como é que os caras prendem militares, né? O Bolsonaro, o Braga Neto, o Augusto Heleno, né? O Almirante Garnier, né? E o Superior Tribunal Militar não fala nada. Pois é, o careca do INSS, né? Teve serviços com, né? Uma indicada, Verônica, que foi indicada para ser ministra do Superior Tribunal Militar, e ela recebeu 700 mil reais para fazer 3 pareceres jurídicos. Parecer jurídico. Aí detalhe, essa senhora, que agora está no STM, né, tinha como clientes a Grace Hoffman, o Paulo Bernardo, seu esposo, e o Geraldo Alckmin, que inclusive estava lá, né, na posse do presidente do Irã, né, todo mundo abatido, mas enfim. Então vejam o nível de envolvimento que tem, não é? Poder Executivo, Poder Judiciário, nesses esquemas. Agora, tem uma outra coisa importante. O Alexandre de Moraes quer instaurar inquérito para investigar se o COAF e a Receita Federal vazaram informações sigilosas do seu sigilo econômico para a imprensa. Por exemplo, o fato de sua esposa, o escritório de sua esposa, a dona Viviane, receber 129 milhões de reais, não é, do Daniel Vorcário, que você se lembra, eu falei também, não é? Tem o nosso vídeo do Banco Master, um vídeo mais recente que a gente fala isso, que ele gastou $500 milhão só com advogados e políticos, inclusive de cortes superiores. Né? Então, quem que vazou? Então ele tá tenso, ele quer abafar. Lembra do 133? É a mesma coisa. Mas tem envolvimento do Toffoli. Parece que os dois irmãos do Toffoli e um primo, estão envolvidos com um fundo de investimento fraudulento do Master. Agora vejam que coincidência. Quem é que é o relator do caso Master no STF? O Toffoli. Quem é que colocou sigilo, né, nesse escândalo? O Toffoli. Quem é que viajou para o Peru para assistir a final Flamengo e Palmeiras no jatinho de um empresário que inclusive estava com um advogado envolvido nesse escândalo? Percebe? Há um envolvimento desses caras em todos esses escândalos. Sabe, gente, olha, quando a gente fala do carbono oculto, por exemplo, que eu também falei para vocês, que envolvia o Banco Master, esquema de lavagem de dinheiro do PCC, do primeiro comando da capital. Quando a gente acompanha o Gilmar Palusa, né? Um encontro de juristas e empresários, é tudo esquema. Vocês estão percebendo, gente, não é pela democracia. Aliás, a gente entende porque tanta gente é perseguida, porque denuncia esse tipo de esquema. E aquilo que eu falo, é necessário a gente detectar a doença para buscar cura, para ter compreensão. Por isso que existe todo esse esquema de censura e perseguição. Pessoal, 2026 é um ano decisivo. A gente tem que ficar atento porque esses caras não vão querer largar o poder. Agora, claro, muita água vai passar debaixo da ponte. Existe toda a questão geopolítica e a decisão do governo norte-americano de pegar o hemisfério ocidental, a América e afastar a influência do eixo do mal. Muita água vai passar embaixo da ponte, mas é importante você perceber. Perceberam? Não é uma questão ideológica, não é para salvar a democracia, é para encobrir coisas que eles não querem que a gente saiba.
Muito bem, pessoal, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você é inscrito, peça para algum amigo inscrever, repasse nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos ou para os seus inimigos. A minha gratidão a vocês pela atenção. Espero ter trazido esclarecimentos. Há um monte de assuntos para a gente falar essa semana ainda, mas espero ter esclarecido. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.